Toda estrutura mecânica necessita de testes para avaliar a durabilidade e a segurança. Pensando nisso, o pesquisador Paulo Palpitz, da Unesp de Bauru, estuda a dinâmica de estruturas. Ele e sua equipe testam a vibração de equipamentos contidos em carros, aviões e satélites, para encontrar maneiras de aumentar a durabilidade e segurança dos materiais. O Ciência Sem Limites começa agora. Olá, bem-vindos e bem-vindas. O Ciência Sem Limites começa agora. No programa desta semana você vai saber um pouco mais sobre dinâmica de estruturas. Para falar sobre esse assunto, está ao nosso lado o pesquisador e professor Paulo Palpitz, da Faculdade de Engenharia do campus de Bauru, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Muito obrigado pelo convite, João. O prazer é meu estar aqui. Onde é que nós estamos, primeiramente? Antes da gente entrar no assunto, estamos com um cenário totalmente diferenciado. Onde é que nós estamos aqui na Faculdade de Engenharia? Nós estamos no Laboratório de Acústica e Vibração, da Faculdade de Engenharia de Bauru. Uma sala aqui que nós fazemos alguns estudos sobre dinâmica de estruturas, que envolvem estudos para alunos de pós-graduação e graduação e também de alguns professores do departamento. O que um laboratório de vibração, o próprio nome já diz, e acústica? Acústica ligado a som e vibração ligado em que áreas? Nós estudamos vibração basicamente em estruturas mecânicas, Nós somos do curso, nosso departamento de engenharia mecânica. Então estudamos veículos, aeronaves, estruturas de satélite e estruturas mecânicas em geral, máquinas que estão no dia a dia e as pessoas estão usando. E as suas vertentes em pesquisas? Que campo que o senhor já atuou e está atuando? Nós estamos avaliando o efeito de vibração no comportamento de algumas estruturas do tipo aeronaves, estruturas espaciais, veículos automotores, tentando melhorar a performance desses equipamentos aí que são usados no dia a dia, por diversas pessoas. E a gente estuda a interação dessas máquinas com efeitos que o meio ambiente promove em cima delas e a operação das pessoas também. O senhor pode dar um exemplo? Por exemplo, uma aeronave, ela tem um comportamento, a estrutura é projetada para esforços estáticos que envolvem o próprio peso da aeronave, mas ela está sujeita a esforços dinâmicos. Porque quando ela voa, ela está sujeita a rajadas de vento, quando ela pousa, ela está sujeita a tocar no chão e vibrar. E isso tem que ser estudado a fundo para evitar problemas de falhas e prolongar a vida dessas máquinas que nós utilizamos no dia a dia. Então a gente pode resumir que as suas pesquisas nessas áreas estão extremamente ligadas à área tecnológica, ou seja, à tecnologia? Sim, nós fazemos um estudo de ciência aplicada. Engenharia, na verdade, é isso. É estudar o comportamento físico, engenharia mecânica em si estuda o comportamento físico de estruturas, máquinas, e tenta prever e propor soluções para melhorar essas máquinas no dia a dia do uso das pessoas. Para quem está nos assistindo, antes de começar, o senhor falou que o senhor tem um convênio com a Embraer. Que tipo de convênio e que tipo de pesquisas vocês aqui nesse laboratório desenvolvem para a Embraer? Nós temos uma parceria com a Embraer para desenvolvimento de tecnologia que vai ser usada a longo prazo. Nós estamos fazendo o tipo de pesquisa para ser usado em aeronaves daqui a 10 anos, 15 anos. Então a gente está no início de um processo chamado modelagem matemática, que é o uso de ferramentas matemáticas para prever comportamento dinâmico de estruturas. Como eu tinha falado, vibração, oscilações que podem acarretar. E dá para prever daqui 10, 15 anos esse resultado? Quer dizer, nós não vamos passar para o telespectador hoje absolutamente nada daquilo que vocês estão ainda pesquisando ou estão começando. Não. O que a gente quer promover é a melhora dessas máquinas. Então, um exemplo é assim, nós queremos reduzir o peso que uma aeronave carrega, O peso útil é carregar passageiros e carga. A estrutura dela, é isso? A estrutura. Então, se você quer reduzir a estrutura, alguns fenômenos podem acontecer. Ela pode vibrar mais e ser mais suscetível a falhas. Então, nós estamos preparando tecnologia para ser usada no desenvolvimento de aeronaves que ainda não existem. Tecnologia em termos de materiais para compor essa estrutura? Não, tecnologia no sentido de ciência, de entender o comportamento por meio de equações e modelos, que nós fazemos simulações computacionais
utilizando essas equações matemáticas. Só para quem está nos vendo, esse seria um exemplo, antigamente, quem está nos assistindo e lembra daqueles aviões paulistinha que era feito de lona, né? Teve uma evolução grande. Teve uma evolução. As aeronaves hoje são feitas basicamente de metal, né, alumínio, e algumas passaram a ser fabricadas com material composto, que envolve fibras. Só que o comportamento desses materiais ele não é bem descrito às vezes, né? A engenharia ela conhece razoavelmente o comportamento de ligas metálicas. A parte de compostos está sendo avançando na ciência, né? E para se construir uma aeronave e evitar que ela falhe, a gente tem que antes nos preparar do ponto de vista de entender o comportamento dessas máquinas, né? E entender esse comportamento, é tudo via computador ou vocês fazem simulações externas também, com protótipos ou coisa que vale? Nós fazemos no laboratório testes experimentais em estruturas de pequena escala, né? Para tentar validar o que nós estamos fazendo. Nós não vamos construir uma aeronave aqui porque a faculdade ela não tem essa infraestrutura. Mas nós conseguimos fazer simulações contidas, né, com sistemas menores, de pequeno porte, para comprovar se o que nós estamos estudando na teoria é válido, né, se ela se comporta também nessas estruturas de pequeno porte. Quer dizer, a gama de pesquisa é muito grande aqui nesse laboratório e vocês me parece que, além disso, o senhor também ministra aula na graduação e pós-graduação? Também. Aqui tem um curso de pós-graduação. Nós temos o curso de Engenharia Mecânica, né, que é um curso integral, e temos o curso de mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica, né? O doutorado é mais recente, mas já há 2 anos temos alunos aí de doutorado, e o de mestrado já há um bom tempo. E alguns alunos já se formaram nessa área aqui, temos alunos do mestrado que estão ingressando no doutorado, né? E eles estão se tornando especialistas em dinâmica de estruturas. E o senhor coordena esse laboratório, né, de acústica e vibração e tem as pessoas, os mestrandos e doutorandos que fazem pesquisas aqui, né? Temos alunos que estão trabalhando, né? Nós podemos conversar com alguns deles, eles Sim. podem demonstrar o trabalho que eles estão fazendo. Temos um grupo aí que hoje eu oriento 7 alunos, mas temos outros alunos que são orientados de outros professores que também estão envolvidos em temas semelhantes. Quem sabe eles podem explicar esse cenário aqui no fundo Sim, e dar uma explicação detalhada. Então, o senhor permite? Com certeza. Então, no próximo bloco, estamos chegando no final deste bloco, no próximo bloco nós vamos conversar com algum dos orientandos do professor Paulo Palpites. O Ciência Sem Limites, ele vai para um breve intervalo. Você, para contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí, na sua tela. É paulo.jpg@feb.unesp.br. Se você quiser contactar e conhecer mais sobre a homepage pessoal dele, www.feb.unesp.br/Paulo. Para contactá-lo no departamento, www.feb.unesp.br. Se quiser interagir conosco, o e-mail também está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Retornamos a seguir. Ciência Sem Limites está de volta. Nós continuamos aqui no Laboratório de Acústica e Vibração da Faculdade de Engenharia de Bauru e, conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar agora com o Lucas de Haro. Ele é orientando do professor Paulo Palpites. Lucas, que tipo de pesquisa você desenvolve aqui? No momento eu estou trabalhando com vigas, né? Vigas planas com adição de material viscoelástico para estar representando a atenuação de vibração em estruturas mecânicas. O material viscoelástico é praticamente uma borracha, né, que adicionamos à estrutura para estar estudando esse comportamento. Que tipo de ensaio vocês fazem aqui? Então, no material viscoelástico, o estudo referente a ele seria em vigas planas. Seria... Esse desenho aí. Isso, seria nessas vigas planas, né, para estudar o comportamento. A estrutura, a treliça, representando estruturas espaciais, né, e ela fica nesse suporte para estar representando uma condição livre-livre. É o mais próximo que nós conseguimos, assim. E por que estudar isso? É para ver o comportamento, né, para desenvolver novas tecnologias, né, em cima disso, né, desses estudos desenvolvidos aqui no campus. E essa treliça nesse elástico? Conta pra gente esse estudo que está sendo mostrado agora. É para estudar a vibração, né, da estrutura mecânica no espaço,
né, e ver os modos de vibrar dela, como elas se comportam, né, no ambiente livre, né, para estar sendo analisado e entender o comportamento da estrutura em si. Você defendeu o mestrado recentemente, já é aluno regular do doutorado. O que você pesquisou, o que você vai pesquisar no doutorado e aonde você quer chegar? Isso. No meu mestrado, eu pesquisei essas vigas, né, as estruturas, as vigas planas com amortecimento viscoelástico. Né, no doutorado agora temos um projeto de aprofundar, né, no material viscoelástico com novas representações, melhores representações. Seria o modelo de Zener, né? E apesar disso também trabalhando em outros projetos, né, paralelos, né, desenvolvendo outras. Após o doutorado, você vai para a área de pesquisa acadêmica ou vai para a iniciativa privada? Pretendo ficar na área acadêmica mesmo, né, já tentando ingressar, né, participando de concursos, né, para ficar nessa área mesmo. Perfeito. Sucesso e boa sorte para você. Obrigado. O Ciência Sem Limites conversa agora com Júlio César Fernandes. Ele pertence ao grupo de pesquisa do professor Paulo Palpites e desenvolve também atividades aqui no Laboratório de Acústica e Vibração da Faculdade de Engenharia do campus de Bauru da Unesp. Júlio César, que tipo de pesquisa você desenvolve ou está desenvolvendo ou desenvolveu no mestrado e também agora no doutorado? O meu projeto de pesquisa, ele envolve uma simulação numérica de um sistema de suspensão de um veículo. Esse modelo que está aqui, essa parte de cima que ela representa a massa do veículo, né, onde estão os passageiros, o motor, tudo que está em cima ali na parte que é suspensa. E aqui a gente tem a mola e o amortecedor do veículo. Esse modelo é um modelo simples, né, para representação, né, da vibração vertical. E então aqui eu só tenho uma parte do carro, mas todos os componentes deles estão concentrados dentro desses parâmetros aqui. E esse é o amortecedor que a gente está estudando, que é o amortecedor não linear. O que é um amortecedor não linear e por que estudar o amortecedor? O que você quer chegar com esse amortecedor? Fabricar um amortecedor diferente, mais eficaz? Sim, na verdade esse é um amortecedor passivo, né? Que hoje a gente tem melhorias aí na parte de amortecimento, que são suspensões ativas e semiativas, só que o custo dos componentes ele influencia no custo global do veículo. Então as montadoras elas procuram meios mais práticos ou para diminuir, né, o valor total do veículo. Então, a gente estudando um amortecedor passivo, que ele é mais barato, a gente pode aí talvez estar melhorando aí o custo, né? E pensando também na melhoria do conforto também dos passageiros. Quer dizer, para quem está nos vendo, você fala em amortecedor passivo, você pode dar um exemplo prático? O amortecedor que a gente usa no veículo nosso popular aí é um amortecedor passivo, ele não depende de nenhuma fonte de energia externa para ele fornecer o conforto ali para atenuar, né, a vibração, né? Na parte suspensa. Independente da composição dele. Hoje em dia existem amortecedores a ar, a óleo, enfim, independente da confecção dele. Sim, o amortecedor a gente considera nesse modelo nosso um amortecedor hidráulico. Então... Quer dizer, com óleo no interior dele. Sim, isso. Exatamente. E o que você espera dessa pesquisa? Produzir um amortecedor onde estradas com bastante irregularidades, o passageiro se sinta como se estivesse... sem nenhum atrito? Exatamente. Na verdade, o que a gente tenta fazer é fornecer um conforto, mas também pensando na parte na parte financeira, né? Não, na parte financeira também, mas na parte de estabilidade do veículo. Porque a gente sabe que se a gente tem um veículo muito confortável, a gente acaba piorando a estabilidade. Se a gente tem um veículo estável, a gente acaba piorando o conforto. Ou seja, você quer unir a estabilidade, a tecnologia, a economia e a praticidade. Isso, esse seria o foco aí, vamos dizer assim, da nossa pesquisa. Onde é que você quer chegar? Você vai partir para a área acadêmica, você vai para a iniciativa privada, após o doutorado, o que você espera do teu futuro profissional? Recentemente, né, eu comecei o doutorado aqui também na engenharia mecânica, né, sob orientação do professor Marcos Silveira, e eu pretendo, ao concluir o doutorado, tentar uma vaga aqui também no departamento aqui da engenharia mecânica da Unesp. Já está de olho na Unesp? Já estou de olho aqui para tentar trabalhar junto aí com os orientadores. Sucesso, parabéns e vitória nas suas atividades, nas suas pesquisas. Muito obrigado. O Ciência Sem Limites termina este bloco. Nós vamos, no bloco seguinte, continuar conversando com o professor Paulo Palpites, do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia do campus de Bauru e coordenador do Laboratório de Acústica e Vibração. É um instante só, Ciência Sem Limites volta já já.
Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, o assunto, como vocês puderam ver, é dinâmica de estrutura. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor Paulo Palpites. Professor, parabéns pela sua equipe. A gente nota que são profissionais, são alunos, né, que estão aí no mestrado, no doutorado, já fase de defesa, muito bem preparados. A Faculdade de Engenharia, ela proporciona um bom profissional ou no mercado de trabalho e um bom pesquisador para quem quer seguir carreira acadêmica? Sim, com certeza. Na verdade, o nosso objetivo aqui é melhorar os recursos humanos que são aplicados na engenharia no Brasil, né? Nós temos alunos formados na área de engenharia que podem atuar tanto na área acadêmica, virarem pesquisador nas universidades, como também para a indústria, né? Fomentar a tecnologia dentro da indústria. Nós notamos que não é só na parte de aviação, de aeronave. O senhor tem também outras pesquisas que o senhor orienta? Sim, a gente estuda também vibração em veículos em geral, né? Automotores, carros, né? No dia a dia. Suspensão automotiva, temos estudado também estruturas que vão ser usadas em satélites, né? Fazemos modelos dinâmicos também, modelos matemáticos para estrutura de satélites, por exemplo. Para quem está nos vendo e tem uma noção, quando se fala em estrutura, seria o esqueleto da aeronave e do veículo? Sim, a gente estuda a parte estrutural e como as máquinas que estão envolvidas nessas estruturas elas se comportam, né? E também a interação com o ser humano. Por exemplo, no carro, o conforto com relação à vibração, né? Quer dizer, quando a pessoa sai numa estrada, o contato com o vento, o asfalto, aquela vibração ou de uma estrada de terra, vocês verificam parte de suspensão, tudo isso? Sim, a gente estuda o comportamento. Geralmente no carro o que afeta bastante é o terreno, né? O pavimento onde o carro está trafegando. Isso se responde em uma vibração que vai para o ser humano e também na estabilidade do carro. Então nós estamos estudando por meio de modelos e simulações do computador como melhorar esse tipo de interação com o solo, por exemplo, né? Como que o carro pode ser mais confortável para o passageiro. Então, quando o senhor disse em modelagem matemática, simplesmente vocês pegam os resultados dessas equações do computador na matemática e aplicam na prática? Nós conseguimos fazer previsões do que acontece num veículo real, usando parâmetros físicos, né, do veículo. Por exemplo, o peso do carro, a massa, e colocar alguns parâmetros que a gente conhece e entender o que vai acontecer na realidade, né, com o carro andando no pavimento. Só como exemplo, e para quem está nos vendo, o Brasil já evoluiu muito nessa área, nessa parte mecânica, de vibração, de tecnologia, de aerodinâmica? Sim, eu acho que nós temos uma estrutura bem madura, né, na área dinâmica de estruturas, né, temos diversas universidades que estão estudando isso, só que temos bastante espaço para melhorar, né? Eu acho que tem bastante campo ainda para estudar e pesquisar. Comparativamente com os países desenvolvidos, como é que o senhor classifica as nossas pesquisas nessa área aqui no Brasil? Eu acho que nós temos conhecimento de grande parte da ciência na área de vibrações aqui no Brasil, né? Nos falta às vezes um pouco de recurso, mas nós temos competência para fazer estudos, né? Quando vem pesquisador de fora e vocês interagem, qual a opinião deles com relação ao Brasil e particularmente a Faculdade de Engenharia aqui de Bauru? Não, eles nos enxergam como pares, eles entendem que também nós estamos em nível semelhante, né? Como eu disse, talvez um pouquinho de infraestrutura nos falta, mas nós conseguimos interagir ao mesmo nível, né? Eu acho que é recíproco a troca de ideias, né, nessa área. Conta pra gente então, atualmente, qual pesquisa você, né, ou sua equipe está trabalhando com mais afinco? Nós estamos estudando o efeito de inserção de alguns tipos de materiais para reduzir vibração em estruturas, né? E fazer algumas modificações estruturais para prolongar a vida de estruturas como aeronaves, carros, sempre pensando na redução de vibração, né? A vibração ela pode ser benéfica em alguns casos, mas ela é maléfica no sentido que ela pode deteriorar a estrutura, ela pode fazer falhar, né? E como que ela é benéfica? Ela é benéfica, por exemplo, quando o seu celular vibra e você recebe um sinal de que está tocando, né? Ou que você escuta o som é a decorrência da vibração. Então, às vezes ela pode ser usada em situações do dia a dia, mas às vezes não. Às vezes é necessário evitar a vibração, né? E principalmente em termos de veículo, ela é muito mais prejudicial do que benéfica. Ah, sim, com certeza. O que a gente tenta fazer é reduzir, porque vibração acarreta desconforto, por exemplo, para o motorista. E também os componentes de um carro eles falham porque eles ficam ciclando, vibrando, oscilando. Então o que a gente quer fazer é reduzindo vibração
é melhorar o desempenho dessas máquinas, sejam aeronaves, carros. Agora, para quem está nos vendo, como eu estou fazendo a pergunta, como reduzir essa vibração? Por exemplo, eu estou numa aeronave, ela vai decolar, o contato com o vento, a aerodinâmica, pega um vento, uma rajada de vento, ela vai vibrar, ela vai balançar. Como reduzir isso na prática, assim? De que forma? É no desenho? É colocando alguns amortecedores, algumas borrachas, enfim, alguma coisa nesse sentido? Sim, na verdade, reduzir vibração vem de um estudo bem complexo que acontece muito antes do projeto da aeronave. E às vezes não é simplesmente colocar um amortecedor em um ponto ou outro, né? Mas a própria concepção da aeronave no início, né, muitos anos antes dela voar, vai fazer ela vibrar menos, ter oscilação menor, né? Então tudo isso aí faz parte de um estudo bem grande que tem que ser feito anos antes do desenvolvimento de um carro, de uma aeronave, de uma estrutura de uma máquina, por exemplo. Agora, a indústria, no caso, a Embraer, a indústria automobilística, ela aceita os resultados ou as descobertas que vocês apresentam aqui no laboratório ou nos trabalhos? Sim, eles têm aceitado e, como eu disse, a gente está prevendo uma tecnologia, desenvolvimento de tecnologia que vai ser usada alguns anos à frente, né? Então a indústria tem nos procurado aqui nesse sentido de fomentar a ciência básica que é utilizada e vira tecnologia no futuro, né? Então, o que a gente faz aqui no laboratório, além de fazer desenvolvimento de ciência e tecnologia, também formar as pessoas para atuar nessa indústria. Então, o nosso aluno que sai aqui da graduação, do mestrado, do doutorado, também é um pesquisador que pode ajudar no desenvolvimento dessas máquinas, né, que nós conhecemos aí. Perfeito. Não está relacionado ao assunto, mas só como exemplo o senhor pode dar a explicação. Será que um dia ou no futuro, não sei daqui quantos anos, nós podemos ter veículos, a exemplo de trens suspensos que caminham sobre os trilhos suspensos, não é? Sim, isso a tecnologia já é conhecida no Japão e na Europa, né? O Brasil ainda não chegou a fazer o trem simples, mas eu acho que nós temos que caminhar para isso, né? Nós temos que caminhar para isso. Inclusive, o problema de trem suspenso, um dos problemas é a estabilidade com relação à vibração, ele oscilar, porque ele não tem contato com o trilho. Então tem muita vibração. Tem muita vibração. Infelizmente estamos chegando ao final. Tem algum ponto, algum assunto que eu não foquei que o senhor queira destacar, que considere importante nessa nossa conversa? Sim, eu gostaria de fazer até um convite para as pessoas que têm interesse e têm formação na área de engenharia, se quiser nos procurar aqui para interagir com o laboratório, se tiver algum problema prático, nós estamos abertos à discussão. É sempre interessante, nós temos problemas da indústria, como nós já temos convênio com algumas, né? Então a gente gostaria de ter uma interação maior com as empresas e até com pessoas aí que têm interesse nessa área, né? Perfeito. Eu faço um convite, então, assim que tiver algum resultado de impacto, o Ciência Sem Limites retorna aqui para levar à população esse trabalho tão importante de pesquisa nessa área de vibração. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. O Ciência Sem Limites vai ficando por aqui. Para você interagir com o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela, né? É paulo.jpg@feb.unesp.br. Se você quiser conhecer mais, o professor pesquisador Paulo Palpites tem uma homepage pessoal, que é www.feb.unesp.br/paulo. Se quiser interagir com a faculdade, www.feb.unesp.br. Para interagir conosco, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, você vai conhecer e saber um pouco mais sobre novas pesquisas desenvolvidas no âmbito da universidade. Esperamos por você.